Esse corte é patrocinado pela Quantum, uma solução que você precisa para a tua qualidade de vida. Escaneie o cupom e tenha 20% de desconto no site todo. Vamos, daqui a pouco tem Mengaço, campeão do mundo. Mengão campeão do mundo, bicampeão do Mundial. Bicampeão, vai se tornar do mesmo tamanho que o Santos. Será? Vamos esperar. Cara, eu vi, eu vi um vídeo do Jorge Igor ontem e ele questiona no final do vídeo, ele da metade pro final, se o Flamengo já é o maior clube do Brasil, se já passou o São Paulo, assim, que ele acha que é o São Paulo, na visão dele. Você acha que o Flamengo já passou o São Paulo? São Paulo não é o Se maior ganhar clube do hoje? Brasil, para começar? Não é? Para mim não. De jeito nenhum. De jeito Não, em nenhum. histórias, pô. Não. São Paulo é colocado como o maior clube do Brasil porque ele ganhou 3 mundiais, né? Acho que essa é a defesa e tal. Toda vez que o São Eu. Paulo viajou pra fora do Brasil pra jogar, voltou com a taça. Exatamente. Isso é relevante. Mas a última vez foi há mais de 20 anos, né? Mas até O aí, meu ponto é que São Paulo não é o maior clube do Brasil. São Paulo Se você olhar a história do São Paulo, ele é um clube que já nasce na elite. A união de dois clubes aqui de São Paulo, absolutamente elitistas. e quase fale, né? E disso sai o São Paulo. São Paulo ganha um estádio através da política. Um governador São Paulino chamado Laudo Natel, que dá ao Morumbi o maior estádio, que foi por muitos anos o maior estádio da América Latina, dá de mão beijada para o São Paulo. Para quem não sabe, o São Paulo era dono do Canindé. Então o São Paulo foi favorecido politicamente pra caramba. Dizem que tentou roubar o O, terreno do Palmeiras, né? Palestra o São Itália. Paulo Isso não sei se é verdade. teve ali anos de ouro quando ganhou Libertadores e Mundial, mas vamos combinar, era o momento que menos se preocupou na história com esses títulos, tanto é por conta desses títulos que esses títulos voltam a ser relevantes. Não existia essa sangria por essas competições. Naquele momento, por exemplo, nas competições locais, que eram as mais difíceis, que tinham os melhores times para ser enfrentados, São Paulo não dominava. Não dominava. Mas quem é o maior, então? Santos Futebol Clube, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Teve o maior clube, teve o maior time da história do futebol mundial por uma década. Isso nunca existiu em nenhum lugar do mundo. Não é o Santos. Nenhum time teve o melhor time do mundo, sustentou isso por uma década inteira. Hoje você acha que é o Flamengo? Eu acho, inclusive, que o Santos é um dos três maiores times do mundo, da história do mundo. Ah, por ter tido Pelé, sim, Não, por ter claro. tido o maior time da história do mundo. O Santos foi campeão do mundo em cima do Milan, Dominou a 3 jogos década. sem o Pelé em nenhum dos jogos. Pouca gente se lembra disso, sabe disso, mas em Sim. 63 o Santos não joga com o Pelé e é bicampeão do mundo em cima do Milan. Então, de novo, me falha aí, o Real Madrid dominou aí Europa. o que mais se aproxima do Santos é o Real Madrid dos anos 60, do Di Stéfano, que ganhou lá várias Champions seguidas e tal, tudo mais. Mas que também, vamos lembrar, na história sempre corria de enfrentar o Santos. O Santos tentou marcar vários jogos com o Real Madrid e o Real Madrid corria do Santos. Um time que deixou de disputar a Libertadores, por exemplo, poderia ter umas 5 Libertadores, 6, se fosse interessante naquela época, coisa que não era, precisava viajar para a Europa para poder excursionar, que era lá onde estava o dinheiro, e bancar, então, portanto, esse esquadrão que era o maior clube do mundo. O clube parou uma guerra. Fale um clube que tenha parado uma guerra. O Santos parou uma guerra na Nigéria para ver o Santos jogar, para ver o Pelé jogar. Isso é assustadoramente gigantesco. E tudo isso de um clube que nasceu pequeno, fadado ao fracasso, numa cidade minúscula, e tudo aconteceu lá. O Santos é um milagre. O Santos, aliás, é o maior patrimônio da história do Brasil. O Santos é o maior patrimônio da história do Brasil. O Santos sem o Santos, a seleção brasileira não seria o que é. Sem o Santos, nós não seríamos o maior futebol do mundo. Se você tirar o Santos da história, não existe a seleção brasileira ser a maior camisa da história do mundo. Não dá para contar a história do futebol brasileiro sem falar sobre o maior clube do Brasil, que é o Santos. Para mim, um dos 3 maiores clubes do Brasil. Assim, Não, que hoje, a quem é? gente tem um olhar muito atual e a gente tem que olhar que futebol não começou hoje. Futebol não Não, começou mas ontem. Futebol não começou O hoje. Flamengo, o Hoje, Flamengo.
Hoje o Flamengo é o Hoje time. acho que o Flamengo é o maior. Hoje o Flamengo é o time com o maior poderio financeiro, porque tem a maior contingente de torcedores que foram formados por uma questão política também de televisão e radiodifusão no Brasil, Felipe. Você sabe disso? Como que a torcida do Flamengo se constrói, cara? A partir da disseminação da Globo e da Rádio Nacional pelo Brasil afora. Sim. Se mantivesse o Flamengo no Rio de Janeiro, ele seria do tamanho do Fluminense. A questão é essa. Então, assim, como é que eu posso falar que um time desse, que foi favorecido politicamente por décadas, pela televisão, pela rádio, e hoje, pelo sistema, o clube do sistema, como é que eu posso falar? É verde, como é que eu posso falar que o clube do sistema é o maior clube do Brasil? Nunca. O clube do sistema é o clube que tem mais torcedores e maior poderio financeiro, porque o futebol hoje virou um negócio. Mas o Flamengo nunca vai ser maior do que o Santos. A camisa, tanto que se você estiver, só você fazer um exercício, saia do país e coloque um flamenguista de um lado e um santista, as pessoas vão na camisa branca. A camisa branca é absolutamente conhecida. A camisa do Flamengo, fora do país, ninguém sabe o que é. É igual o Gato Ninguém Bilu, sabe né? o que é, irmão. Então, Vai assim, narração. desculpa, você me provocou, mas eu tive que falar a verdade. Eu não vou ficar adorando pílula pra ninguém. Não, O Flamengo é um clube muito grande, maior torcida do Brasil, mas assim, nunca chegará aos pés da instituição Santos Futebol Clube. Só gosto de isso. Só gosto de começar a live num clima legal, pô. Que hoje a gente cara me forçando a falar as verdades aqui em plena final do Mundial do Flamengo, cara. Eu só fiz uma pergunta no vídeo do Jorge Igor. Você que pegou e falou. Não, e dizem que o cara. Dizem que o Jorge Igor é santista. Um cara que fala que torce pro Santos e fala um negócio desse. Pra mim não é santista. Pra mim não é. O cara desse não conhece a história do clube que ele torce, então. De repente ele é botafoguense e fala que é santista. O cara que pra mim torce pra dois times não torce pra ninguém. Já começa por aí. Desculpa aí. Tipo torce pra dois times e não torce pra ninguém. Entendeu? Tem dois homens, duas mulheres, entendeu? Né? E outra, um cara que se diz fã da Lazio, porque é fã da torcida da Lazio, cara. Pô, não dá. Desculpa aí, né? Não dá. Por que você torce pra... Tem entrevista escrita. Por que você torce pra Lazio? Porque eu sou fã da torcida. Da torcida da Lazio? Não tinha uma torcida melhor pra se torcer, não, cara? Aí não dá. Entendeu? Então assim, desculpa. Ô Jefferson, eu não torço pro Vasco, tá? Eu gosto do Vasco. Acho a torcida do Vasco legal. Essa sim é uma torcida pra gente achar legal. Eu acho a torcida do Vasco legal. Acho a história do Vasco legal, mas eu sou palmeirense. Pra caralho. Não sou vascaíno, velho. Não sou. Se eu não fosse palmeirense, talvez eu torceria pro Vasco. Já torci pro Santos quando era neném. E pro Arsenal, eu gosto do Arsenal. É um time que eu gosto também. Desculpa, cara, irmão. Eu vou chegar no nível, dane-se, cara. Eu vou fazer igual o William falou, irmão. O dia eu vou ter idade pra falar o que eu quero, né? Irmão, ninguém desses caras nunca pagou minha conta pra nada, nunca me apresentou pra ninguém, nunca trabalhei em lugar nenhum por causa desse. Então assim, irmão, vou falar o que eu não tô ofendendo ninguém, não tô xingando ninguém, não tô falando palavrão, não tô falando nada. Então assim, irmão, simples, a verdade é uma só. A verdade é uma só. Só um time teve Pelé. Só um time foi uma década seguida ao maior clube do mundo. Só um na história do mundo. Então, irmão, o resto morde as costas que a camisa do Santos é absolutamente a mais pesada do Brasil. Ninguém dentro do Santos fala desse jeito, assim, cara. Você tinha que ir pra lá, cara. Você tinha que ser o José Corona do Santos. Vamos falar desse nobre cidadão palmeirense aí. Viva José Corona Neto. Tem meu respeito. Bateu de frente com a Thatcher. Porra, vou fazer um corte dessa live aqui hoje e vou colocar no meu canal. Coloca. Manda pro Marcelo Teixeira. Fazer um corte. Fala, ó, vocês não valorizam a história do Santos, que teve Pelé, Coutinho, Pelé e Pepe, tá ligado? O Milton Neves falando. Mas é difícil defender. Fala tipo uma música. É difícil defender quando o próprio clube se comporta como um clube pequeno, né, cara? Quando o próprio clube se torna subserviente de jogador, quando as pessoas dentro do próprio clube, fazem o que estão fazendo agora em negociação com o Gabriel, depois de tudo que aconteceu. É não se valorizar essa galera, por isso que é minha briga diária.
Quem comanda o Santos hoje tem um entendimento do Santos como o Santos é o clube da cidade lá, o clube dos privilégios para que todo mundo tenha uma boquinha na cidade. É meio que isso agora. Quando a gente fala pragmaticamente, você pode falar que eu sou clubista, o que quer que seja, mas ó, uma conversa que tava tendo com o Renan, nosso sócio aqui. Palmeirense, cara, eu acho que o palmeirense mais chato que eu já conheci na vida, ele falou, cara, o Santos é o maior clube do Brasil disparado. E são várias pessoas. O André Henning é santista? O André Henning fala, o Santos é um dos 5 maiores clubes do mundo. O André Henning é corintiano, cara. O Mauro Betting, então, assim, o Neto fala isso, o Neto é mais corintiano que o Neto. O Neto fala, o Santos tem a maior camisa do futebol do mundo. O Neto fala, então assim, não é só eu que sou santista. É só você ter você ter um pouquinho de senso e entender que você chega lá no jogo da seleção brasileira e canta 1000 gols, só Pelé, Maradona, é isso e aquilo que vocês chamam. Quando vocês cantam isso, vocês estão cantando a favor do Santos, porque dos 1.234 gols, 1091 foi feito com a camisa branca. Então a seleção brasileira se vangloriando, os torcedores da seleção brasileira vangloriando a história da camisa branca. A camisa amarela sem a camisa branca seria hoje provavelmente equivalente ao Uruguai. Não tenho a menor dúvida disso. O Brasil no mundo teria o tamanho do Uruguai se não fosse uma instituição chamada Santos Futebol Clube. E o Botafogo, que é muito negligenciado também, que é muito diminuído, mas não teve as histórias, não teve as glórias que o Santos teve, porque existia o Santos. Porque se não existisse o Santos, o Botafogo também seria campeão mundial pra caralho, campeão. Mas é que tinha um cara lá que vestia a camisa 10 e não deixava, mano. Chegava lá, batia Garrincha e Pelé e dava o cara, entendeu? Então, assim, é muito gigantesco. Uma coisa que, assim, a juventude de hoje em dia e quem não consegue se separar desse clubismo é incapaz de entender o tamanho. E também por conta, claro, desses últimos anos, de como essa instituição ela é tratada internamente também. Uma pena. Cara, talvez o Santos... Cara, eu acho assim... Acho também que é o maior do Brasil por conta do Pelé e tudo, por tudo que fez. Mas, cara, depois que ele parou, o clube... eu vejo como algo natural, mano. Como que você vai substituir e ter o mesmo desempenho quando o cara parou, assim? Quando ele parou em 73, 74, eu não me lembro 74, agora exatamente. Cara, o Santos declinou vertiginosamente, assim, em termos esportivos. Viveu um jejum absurdo, viraram as faixas, aí teve que vir o Robinho lá em 2002 e depois veio o Neymar e depois disso vai continuar declinando, vai continuar declinando ainda mais se o clube não for vendido por uma instituição que entenda o tamanho de sua história, porque hoje o futebol virou um negócio, Felipe. E aí como é que sustenta? Vai ser mais forte daqui pra frente, cara. Como é que sustenta um clube de uma cidade do tamanho do Santos, um clube que nunca topou sair de Santos? Os caras acham, eu tenho a percepção daqui, que os caras lá de baixo, lá da Baixada, eles enxergam o clube como um clube que ainda tem o Pelé lá ainda, sabe? Vai sair um Pelé um patrimônio da cidade, sabe? Uma coisa muito pequena. Não é mais assim, cara. Eles estão presos em 74, mano. É isso. Tá não, o Pedro Martins fala, o saudosismo vai matar o Santos. Tá matando o Santos. Então, isso, tá matando o Santos. Mas mercadologicamente também é muito difícil de competir. Eu ainda acho que o Santos ganhou muita coisa depois do Pelé, porque o Santos ganha. O Santos hoje, se você for olhar, ver a disputa de número de campeonatos paulistas de todos os grandes, o Santos tá ali em cima também. Um time com a história que o Santos tem. Se você olhar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, o Santos ganhou 2 depois da era Pelé, é muito pouco. Mas o Inter não ganha brasileiro. O Inter não ganha brasileiro desde quando? Ah, mas aí querer comparar o Santos com o Inter, mas é um clube grande que é tricampeão da América. O Santos é maior que o Inter, um clube grande que é tricampeão. Você colocou o Santos como o maior do Brasil. Não, mas ganhar uma Libertadores o meu ponto é, o Santos não vai ganhar campeonato de pontos corridos nunca com essa disputa por dinheiro como que ela é feita hoje. Nunca. Tanto que o Santos vence ali o campeonato de 2004, etc e tal, porque não era a era do dinheiro e tudo mais. É muito difícil, cara, para se competir num campeonato desse que quem manda é o orçamento na realidade do futebol brasileiro. Você vai tirar dinheiro da onde, cara? Vai tirar dinheiro da onde? Aí eu te pergunto, você tem a maior marca do futebol mundial, como você mesmo disse. Cara, se você não conseguir dinheiro para competir com clubes que têm torcidas maiores,
mais representatividade, estão melhores administrados, é uma incompetência sua, É cara. lógico. Não, mas eu É não incompetência retiro. sua, você não tem que culpar da onde o Santos veio. Você tem que falar, pô, cara, nós temos a camisa do Santos aqui, a marca do Santos. Nós não conseguimos vendê-la a ponto de tornar o clube competitivo, é incompetência nossa. Com Ponto. certeza, mas é lógico. Mas também todos os clubes passam por más administrações ao longo da sua história. O Palmeiras não foi diferente, caiu duas Nossa. vezes, Pô, viveu etc um e jejum de tal. 17 Olha o que tá anos, pô. acontecendo com o Corinthians e com o São Paulo agora e tudo Por isso mais. que eu falo, cara. Ontem eu tava conversando com o meu grande amigo Yuri. Você conhece, São Paulino, raiz. E ele tava falando, pô, tô desanimado de futebol, depois dessa podridão que virou o meu clube, de ver essa desgraça que tá o São Paulo hoje. A gente, pô, vai lá, torce, a gente tá na pior. Aí eu falei, cara, eu já vivi isso aí, velho. Eu já vivi isso aí. E assim, não é porque o Palmeiras tá bem, não, que as coisas estão 100% nossa, o clube modelo. Basta ver o que aconteceu ontem, a gente vai falar aqui hoje. Cara, eu falei, cara, o futebol, sem perdão do clichê, ele é cíclico, velho. Uma hora o São Paulo vai voltar, uma hora o Corinthians vai voltar, uma hora o próprio Santos eu acho que vai voltar. Nada é pra sempre, velho. Ainda mais no futebol, cara. Ele falou, puta, mano, acho que eu não vou ver o São Paulo ganhar nada só quando eu for velho. Talvez. Eu falei, cara, pode acontecer, mas do jeito que a banda toca hoje, do Mas jeito que o tem, futebol é. Felipe, Mas, tem cara, também uma coisa nessa porra, história que não me é assim, não incomoda. é pra sempre, cara. Uma coisa nessa história que me incomoda também é essa coisa do torcedor, ai, tô desgostoso porque não há vislumbre do meu time ganhar. Então, se você torce desse jeito é porque você não gosta do seu time, você gosta de ganhar. É Isso, o que eu isso, sempre falo, isso cara. já A gente começa, gosta de ganhar irmão, como e brasileiro. aí já não é torcedor como deveria ser, na minha maneira de ver. Torcedor tá ali e ama o clube independentemente da situação que ele tá, Não, entendeu? mas no caso do Yuri, ele disse que sempre vai no Morumbi, sempre foi, né? Na ruim e na boa. Tem Mas, que tipo, ir, tem que acompanhar. é você acompanhar e ver que nada vai mudar, cara. Isso é foda também. Mas não Eu é. já vivi isso no Palmeiras, mano. Ia lá no Pacaembu, pegava chuva, o caralho, tomava goleada de 6, olhava e falava, puta, mano, caralho, velho. Não, mas Olha o time que a gente tem, mano. é por isso que eu tento ser uma voz, é por isso que eu tento de alguma maneira mexer com os brios, fazer minha voz chegar pro torcedor, convencer pessoas do que tudo tá se fazendo errado e tudo mais, dos esquemas, enfim, de tudo que rola, porque é a minha maneira de tentar contribuir, né? É a minha maneira. Alguns torcedores observam isso como negatividade, como você está falando, você está criticando. Gente, para criticar tem um monte, tem que falar bem. Mas eu não penso assim. Eu penso que a gente tem que. A voz dura tem que vir primeiro de dentro. É a autorreflexão, né? A autocrítica de tudo que está acontecendo. Cara, mas também algumas coisas são um pouco inevitáveis. Independentemente do tamanho da marca do Santos e tudo mais, do quanto a dirigência fosse competente de trabalhar essa marca, você nunca vai conseguir brigar de igual para igual com um clube que tem 40 milhões de torcedores, fruto da política nacional e da radiodifusão nacional que fez com que o Brasil fosse flamenguista, metade do país. Isso assim, não tem como brigar com isso, Felipe. Não tem como brigar com isso, cara. Desculpa, sabe? Como que o Corinthians conseguiu? Não, o Corinthians é uma outra história, cara. O Corinthians é um time absolutamente. É um clube com uma característica de ser completamente diferente da do Santos, cara. Um clube do povo mesmo. Um clube que é arraigado na crise. Você confunde a história política do Corinthians com a história política do Brasil, com diretas e tudo mais. Um clube amassado, totalmente tinham times ruins, mas o povo se identificava e vinha aqui para São Paulo e sentia na dor daquela torcida, daquela massa, o que estava acontecendo. Então se criou uma cultura de torcer independentemente de qualquer coisa. É um outro tipo de característica. A torcida do Corinthians é a torcida mais orgânica, para mim, do futebol mundial. Assim. Episódios como que a torcida do Corinthians tem se replicam muito pouco ao redor do mundo. Assim. O Flamengo não. O Flamengo é um produto político da radiodifusão nacional. Simples. A torcida do Flamengo é um produto político brasileiro. Quiseram colocar o jogo do Flamengo por questões políticas no Brasil inteiro. Porque a família Marinho, o flamenguista, o Rádio Nacional, o Caramba 4. A torcida do Corinthians não. A torcida do Corinthians é absolutamente orgânica. E nasce na dor, de uma outra maneira. É um clube com o qual eu tenho o mais profundo respeito. Por mais que eu deteste como torcedor o Corinthians e quero que o Corinthians afunde como torcedor, mas eu tenho um Claro. absoluto respeito.
Então é completamente diferente as histórias, né? E outra, não tem como comparar também, cara. Não tem como comparar também, porque, inclusive, a gente já falou isso várias vezes aqui, uma das maiores penas do Brasil é você ver um time que nasceu dessa maneira, desse tamanho, que já passou pelo que passou nessa situação, sendo que tem uma capacidade de rivalizar com esse Flamengo como nenhum outro clube tem. E aí Não era pra ser o Palmeiras, e aí pô. a gente fica vendo as coisas acontecendo dessa forma. Mas também acho que no caso do Corinthians é cíclico. Eu acho que alguma coisa vai acontecer no futuro que vai tirar o clube desse buraco e aí segura a onda. Mas o Santos é difícil, cara. O Santos é muito difícil, por mais competente que sejam as pessoas, só se vier dinheiro de fora. Só se o capital for estrangeiro. E eu acho que as regras no Brasil vão mudar para isso. Vai se proibir, depois que criar o fair play financeiro, vai se proibir cada vez mais injeção de dinheiro indireta. Então, assim, o Santos hoje, ele tem um futuro que não é um futuro animador. Ele tem um futuro que ele pode ser muito bem administrado, ele pode ter voltar a ter a melhor base do Brasil, ele pode se melhorar na sua infraestrutura, ele pode ser gerido por pessoas competentes, ele pode ser muito bem. Mas se a capacidade que o Santos tem de gerar dinheiro está lá fora e naturalmente vai se proibir, porque no mundo inteiro se proibiu isso, não há muitas perspectivas. O dinheiro trabalhado está aqui dentro e esse mercado nosso é absolutamente flamenguista, por conta de uma questão de política nacional. O BAP já quer taxar as SAFs. Taxar as SAFs, o cara tá fazendo lobby dentro do Congresso e no Senado para taxar a SAF. Então, assim. Cara, o que não é de tão errado, tá? Não é de tão errado. Aí eu preciso ouvir. Hoje, eu preciso ouvir um especialista. Com relação ao fair play financeiro, eu concordo. Agora, com taxação, eu não tenho o que dizer, eu não posso dizer. Pelo que eu vi hoje, eles pagam uma taxa irrisória. Mas e os clubes despejam uma grana num clube da noite pro dia, porque não tem regra, mas e aí vira a farra do boi, e tá as ligado? instituições, como a gente viu com o Botafogo. E as instituições sem fins lucrativos que deviam bilhões e bilhões e bilhões, aí se cria Profut, Profut. Então, é exemplo? Então? Então, assim, desculpa, não é no sentido de querer ser moral, é querer de atacar o amiguinho e querer surfar nessa onda, porque o Flamengo, para ele ser desse tamanho, ele precisa agir também politicamente. Essa é a história do Flamengo. No dia que aconteceu lá a MP do futebol, quem que orquestrou? Foi o presidente do Flamengo junto com o presidente do Brasil da época, que era o Bolsonaro. Era eles lá. O Flamengo sempre foi um clube absolutamente político, entranhado, enfiado dentro da política nacional, cara. E se utilizou disso para ser o tamanho que tem. Então é um clube, com todo respeito, cara, um clube, uma instituição que eu, assim, acho que os torcedores são do caralho, a maneira como a festa se dá, mas que eu tenho desprezo, cara. Tenho absoluto desprezo. Entendeu? Não tenho, não. E de novo, se jogar contra o Corinthians, vou torcer pra caralho pros caras, porque a minha padaria vai ser tranquila. Em São Paulo, os caras acham que dominam São Paulo, irmão. Vocês são menores que eu vejo mais camisa da Portuguesa aqui em São Paulo do que do Flamengo. Então, não, isso daí é um delírio, cara. Isso é um delírio de flamenguista, isso é um delírio de flamenguista. É a megalomania. Você achar que, o irmão, Flamengo é a quinta maior torcida de São Paulo. É isso, mas quando você fala as verdades, a galera se dói. Pô, eu gostava muito de você, mas você desrespeitou. Irmão, você tem que gostar, você tem que entender que existe aqui um cérebro que pensa e que diz o que pensa. E que não vai se refutar nunca da opinião, porque vai agradar ou desagradar. Paciência, não tô aqui para agradar todo. Nem Jesus Cristo agradou, não vai ser eu. Entendeu? Então é mero isso. Mortal, né? Então é isso. Ó, vamos lá. Cara, esse lance do Flamengo, da questão das SAFs, eu acho que tem alguns pontos ali, pelo que eu li bem por cima, tá? A gente até comentou em off ontem aqui. Eu acho que tem um ponto ali e tal. Dá pra você concordar, discordar. Agora, que é verdade que o Flamengo, ele age nos bastidores nitidamente pra sufocar ou pra vencer os seus rivais, cara. Isso é política. Cara, assim, desculpa. E sempre, esse lance dos sempre gramados vai ter sintéticos. Esse lance dos gramados sintéticos é a maior prova. O Flamengo não tá preocupado com a saúde dos jogadores. Do gramado. O gramado. Quero um gramado decente. Se quisesse um gramado decente, o Maracanã não era o pasto que é, cara. Que nem estádio do Flamengo tá ligado?
Aí os caras querem, pô, que os caras sabem que, ó, pô, a guerra deles não é contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense, contra O o Atlético Paranaense Chapecoense. usa essa porra muito antes do Palmeiras, nunca falaram nada. Contra o Botafogo, é contra o É, Palmeiras, é cara. lógico. Hoje, o Bapioli, ele fala, deixa eu ver aqui. Quem é o clube no Brasil que pode ameaçar a dinastia flamenguista? Puta, esses caras de verde, esses chatos aí. Não, vamos pra cima deles. É isso, E aí vai, o que os caras fazem? Quando eles proíbem o sintético se acontecer isso, de alguma maneira eles estão influenciando no negócio do do Palmeiras. Palmeiras, que tem a ver Claro. com a ceder o estádio para shows. E aí o Cara, Palmeiras vai ser o... Pode falar. ano que vem o Palmeiras planeja arrecadar 80 milhões de reais com o repasse da W Torre por shows. Então. Mais a bilheteria, que é 100% do Palmeiras, sabe? Mano, eu fico me questionando, assim, na boa, o flamenguista pode ficar bravo, mas eu fico perguntando, se o Flamengo tivesse um estádio, e esse estádio fosse no modelo que o Palmeiras tem, com, sei lá, uma empresa X fazendo shows no estádio do Flamengo para 80 mil pessoas, todo artista que viesse pro Brasil, pro Rio de Janeiro ia pra lá, um negócio absurdo. E o Flamengo, porventura, tivesse que jogar no Maracanã às vezes. Cara, o gramado seria sintético. E aí? Ia ser contra? Não Não. ia, cara. É uma questão que, assim, de novo, tem um ponto a ser defendido, porque os caras sempre Claro. têm, e aí também municiam a sua trupe da Flapress pra, tipo, defender esse ponto, como se eles estivessem defendendo o ponto que é legal, mas não a circunstância toda e o que leva a ela. Então, cara, vira uma narrativa muito grande e eu tenho um pouco de preguiça, cara. Tenho um pouco de preguiça. Também, eu nem entro mais nessas divididas. Mas é isso, o Flamengo vai ser aqui. campeão do mundo hoje, pode ser tri, pode ser tetra. Com mérito. Não vai ser maior que o Santos nunca. Nunca. Não cheira, porque o Santos nunca dependeu de política para ser campeão do mundo. Nunca dependeu de radiodifusão para criar 40 milhões de torcedores ao redor do Brasil que não torcem pelos times das suas cidades para torcer pelo Flamengo, para poder angariar dinheiro e com isso bater campeão no final. O Santos nunca dependeu disso, o Santos dependeu dos meninos que ele criou. Dependeu do seu clube, que é um milagre existir um clube no interior desse tamanho. É um milagre. Então, assim, Litoral. não vai ser maior do que a gente nunca, mas nunca. Mas há esses pseudo-santistas que defendem isso, né? Eu não faço parte.